Oiê, tudo bem com você? Existe alguém por quem você intercede em oração? Alguém que você ora todos os dias pedindo salvação, libertação, uma porta de emprego, para que tenha a família restaurada? Eu tenho certeza que sim. No devocional de hoje nós vamos nos aprofundar na verdadeira importância da intercessão e se a gente está fazendo isso mesmo da maneira correta. Para isso nós vamos meditar em Deuteronômio 9. Vem comigo! Só para dar um contexto para você. Israel havia pecado contra o Senhor, fazendo um bezerro de ouro para prostrar-se diante dele. O povo estava atribuindo a esse bezerro, feito pelas próprias mãos deles, a saída do Egito e tudo aquilo de bom que tinha acontecido até então. As mesmas pessoas que viram o Senhor desbancar todos aqueles deuses egípcios estavam agora se prostrando diante de um Deus falso. Olha que absurdo! Eles tinham se rendido à idolatria. E pior do que todo o povo ter se rendido à idolatria, foi o próprio Arão, irmão de Moisés, ter feito o bezerro. E é aí que entra a intercessão de Moisés pelo povo e também por seu irmão Arão. Em Deuteronômio 9, do 18 ao 20, diz o seguinte: Prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vós, outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Se não fosse a oração de Moisés, Arão certamente deveria ter perecido, porque Deus estava muito irado com o que ele e o povo fizeram. Mas Moisés foi lá, orou, jejuou 40 dias e 40 noites por causa do pecado do povo contra Deus. E Deus ouviu o clamor de Moisés e também poupou tanto o Arão como o povo. Sabe o que acontece quando você intercede por alguém? Primeiro, Deus vê, Deus ouve e Deus age. Muitas vezes nós precisamos mesmo nos colocar na brecha por aqueles que cometem pecados contra Deus. Em resposta à oração de Moisés, Deus concedeu o perdão para o povo. Continue pedindo misericórdia a Deus por aquela pessoa que você sabe que ainda não conhece e não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Continue pedindo a Deus para que Ele a trate com misericórdia, com amor, não segundo os seus pecados, mas sim segundo a sua graça, a sua tão grande graça e misericórdia. Não pare de orar, porque em Tiago 5,16 diz o seguinte: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus tem prazer em ouvir e atender aqueles que o buscam. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele tem pressa em atender aqueles que o invocam. A segunda coisa que acontece quando você intercede é que você participa do milagre. A Bíblia em Atos 12, ela conta que Pedro estava no cárcere, preso com correntes entre soldados. Não tinha nada que ele pudesse fazer para escapar dali, a não ser confiar no livramento de Deus. Era um momento que a igreja estava sendo perseguida, sabe? Todos os membros, se eles de repente se aparecessem lá questionando as autoridades sobre a prisão de Pedro, certamente eles seriam presos junto com o apóstolo. Ou seja, naturalmente eles estavam sem saída. Não tinha ninguém aqui na terra que pudesse socorrê-los, mas eles confiavam que no céu havia alguém que podia fazer o impossível acontecer. Então eles se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a Bíblia afirma que eles oravam fervorosamente, oravam intensamente. E o que é que acontece? Eles não desistiram e eles viram o sobrenatural de Deus. Pedro foi liberto da prisão por um anjo. As nossas orações, as nossas intercessões podem atrair o milagre do céu. Pode liberar os cativos, pode curar os enfermos, pode salvar os perdidos. Nenhuma causa é perdida quando elas são colocadas diante de Deus, diante desse Deus tão poderoso que nós servimos. Então ore, interceda, clame ao Senhor, porque Ele pode fazer todas as coisas. Não desista de orar por algo ou por alguém. Não deixe de lutar em favor de uma outra pessoa. Deus continua o mesmo e Ele pode te surpreender
e fazer com que você seja parte do milagre na vida de alguém tão especial para você. E é importante lembrar também o que está escrito lá em 2 Coríntios 1:11, que diz assim: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Esse texto nos mostra que o apóstolo Paulo também pede a seus irmãos que orem por ele e por tudo aquilo que ele vinha vivendo. Ele fala isso em diversas cartas dele aqui, pedindo oração. Ele fala que ele tem orado pela vida dos outros, mas ele também está pedindo essa intercessão. Ou seja, Paulo intercede e também pede intercessão. Então não hesite. Se você também, em algum momento da sua vida, precisar, peça para alguém interceder por você, peça para alguém te ajudar em oração. Juntos nós somos mais fortes.